Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aí nosso assunto de termologia. Hoje a gente vai trabalhar com calorimetria, ver os conceitos de calor sensível e calor latente, certo? Então, o que é o calor sensível? O calor sensível é o calor trocado que faz com que uma substância sofra variação somente de temperatura. Então, a substância ela recebe o calor que vai mudar somente sua temperatura. Então, esse calor a gente chama de calor sensível. A equação que a gente utiliza para o calor sensível é essa equação aqui já conhecida de vocês. Q igual a M vezes C vezes delta θ. O Q é a quantidade de calor. O M é a massa, dada em quilograma, O C é o calor específico que cada material que eu estiver trabalhando, ele tem o seu calor específico, vezes a variação de θ aí, que é a temperatura. Então aí eu vou subtrair as duas temperaturas que aparecerem aí no problema. Então essa aqui é a equação muito conhecida aí, o Q-macete, Então a quantidade de calor ela é dada em joule ou em caloria, a massa dada em quilograma ou grama, o calor específico do material que eu vou utilizar, que eu estou estudando, a unidade dele é caloria por grama vezes graus Celsius, e a variação de temperatura aí em graus Celsius. Então, se quando eu for calcular o calor sensível, eu estiver trabalhando com joule, a minha unidade de massa tem que estar em quilograma. A mesma coisa se eu estiver trabalhando a quantidade de calor em calorias, aqui a unidade sendo calorias, eu tenho que trabalhar a unidade de massa com grama, caloria e grama, Aqui embaixo eu tenho algumas tabelas, eu tenho essa tabela com alguns materiais, os seus valores aí do calor específico, o Czinho. Então o alumínio, o calor específico do alumínio é 0,22, O do ferro 0,11. E assim por diante. Aí tem os valores de cada material, Então a gente pega esse valor que ele vem geralmente no comando da questão e a gente substitui aqui no lugar do Czinho, o calor específico. Aqui no M a gente substitui com o valor da massa, Aqui a diferença de temperatura e aqui o Q, o calor. Então o calor sensível é o calor que uma substância precisa para que ela varie sua temperatura. Okay? Então toda vez que a substância receber um calor ou ceder um calor e variar a temperatura, é o calor sensível. O calor latente é aquele calor que a substância recebe, ou ela cede, que mude o seu estado físico e a sua temperatura permanece constante. Então, por exemplo, se uma substância recebe calor e ela passa no processo aí de fusão, que ela vai do estado sólido para o estado líquido. Então, o calor que ela vai receber, a substância vai receber uma certa quantidade de calor. Esse calor vai mudar seu estado físico, seu estado de agregação. Então, esse calor a gente chama de calor latente, porque vai mudar o estado físico. A sua temperatura, aqui nesse caso, vai permanecer constante. Então, o calor latente, a substância recebe esse calor, ela muda do estado físico dela e a temperatura permanece constante. Qual é a equação que eu utilizo para o calor latente? Essa equação aqui, Q igual a M vezes L. O M é a massa, o Q é a quantidade de calor e o L cada material também vai ter esse valor aqui, que é o calor latente, Calor específico latente. Cada material vai ter esse valor aqui do L. Então, a quantidade de calor também é dada em joules ou caloria, a massa em quilograma ou grama, o calor latente aí em joules por quilograma ou
calorias por grama. Lembrando, quando eu estiver trabalhando com caloria, eu trabalho com grama, e quando eu estiver trabalhando com joule, eu trabalho com quilograma, certo? Aí o conceito, o calor trocado, o calor latente é o calor trocado que altera o estado físico de uma substância, com a temperatura permanecendo constante, recebe o nome de calor latente. Aqui embaixo a gente tem os valores aí correspondentes. Por exemplo, uma caloria equivale enquanto aí em joules, 4,18 joules, né? Uma quilocaloria, né, equivale a 1000 calorias. E um BTU, 252 calorias, ou aí 1055 joules. Então, se a gente for ter que fazer a conversão aí de caloria para joule, de quilocaloria, né, de cacau aí para caloria, a gente pode utilizar esses valores aí. De BTU, né, de BTU para caloria, uma BTU aí equivalendo a 252 calorias. Então, esses valores aqui é importante a gente aprender. Então, aqui a gente tem, o nosso último slide aqui tem um gráfico da curva de aquecimento da substância. Então, aqui nessa reta aqui, na vertical, a gente tem a temperatura e na horizontal a gente tem o calor. Então, essa parte aqui da linha vermelha que está na horizontal, ó, é a temperatura que está constante. Aqui em cima também, ó, tem uma linha na horizontal, a temperatura que está constante. Né? A gente percebe que aqui tem uma linha que ela está aí inclinada, né? Então vai ter aí a variação tanto de temperatura quanto de calor. Né? Então quando eu saio daqui, inicialmente aqui, e vou para o ponto B, existe uma variação de temperatura e esse corpo não muda de estado físico. Então, se eu tenho variação de temperatura, somente na variação de temperatura, aqui eu tenho calor sensível, né? Eu vou ter calor sendo transferido que vai mudar só a temperatura, vai variar só a temperatura. Então, quando eu recebo calor e eu vario só a minha temperatura, eu tenho calor sensível. A gente observa que aqui tem uma linha na horizontal. Aqui nesse processo de B para C, o corpo ele recebe aí o calor. O que acontece? A temperatura permanece constante, mas ele muda de estado físico. Ele passa aí de sólido, está passando de sólido para líquido. O ponto de fusão que está passando de sólido para líquido. Então, quando ele ele permanece com a temperatura constante e muda de estado físico, a gente chama aí de calor latente. É o calor latente que a substância utiliza para mudar só o seu estado físico. A temperatura permanece constante. A mesma coisa aqui, ó, variou a temperatura de C para D, varia a temperatura, mas ela continua no estado líquido aqui, ó, na fase líquida. Ó. Fase líquida é toda essa parte aqui inclinada. Ó. Então ela não muda de fase, ela só varia a temperatura. Então aqui a gente tem novamente calor sensível, que só varia a temperatura. No ponto de D para E, a temperatura permanece constante. Aqui, ó. A gente observa que nessa linha tracejada, para baixo está escrito fase líquida e para cima fase gasosa. Então, aqui ó, nessa linha vermelha está entre os dois. Ou seja, ele está mudando de líquido para gasoso. Aí o ponto de evaporação aí da substância. Então, a temperatura aqui permanece constante. Essa substância ela recebe calor, ela muda de estado físico e a temperatura dela permanece constante. Então, a gente tem aí calor latente, certo? Então, esse aí, pessoal, é o gráfico. É muito importante vocês estudarem esse gráfico aqui, que é o gráfico da curva de aquecimento da substância. Eu posso utilizar aqui a água, né, para estudar esse gráfico. Então, se essa substância está indo daqui, ó, do estado sólido, subindo,
que passou pelo estado líquido e passou para o estado gasoso, ela está recebendo calor. Então, se ela está recebendo calor, a gente chama de processo endotérmico, quando a substância recebe calor. Se a substância estiver passando do sólido, aí foi para o líquido e depois para o gasoso, é um processo endotérmico, porque ela recebe calor. Se o sentido desse processo for inverso, né, vindo aí do gás, passando pelo líquido e acabar no sólido, a gente tem o processo exotérmico, porque ele está cedendo calor. Quando ele cede calor, ele vem do gás, né, passa pelo líquido e para aí no sólido.